Eu tenho visto que nesses dias, nós, a igreja, mas também fora da igreja, né, todo, temos entrado num lugar, e esse lugar tem nos tirado da presença de Deus, nos tirado de olhar para Jesus de uma forma intencional e verdadeira. E eu queria que nessa noite, todos nós aqui, olhássemos para Jesus com um olhar de misericórdia, Senhor, misericórdia de nós. E que no final você respondesse isso. Que no final você olhasse para tudo o que vamos falar aqui hoje e falasse: meu Deus, o que eu vou fazer? E você desse uma resposta a Deus. Então preste muita atenção na palavra. Se você quiser depois anotar, você pode anotar. Eu falo mais devagar que o Davi, então dá para anotar, né? Não vai ficar nas anotações sem entender o que ele falou, vai dar tudo certo. Queria que eu tirei esse tema de um livro que eu estou lendo, terminei, graças a Deus, que eu demorei um pouco. É Plena Satisfação em Deus, do John Piper. Muito bom, indico para todo mundo aqui dessa sala. Você leia esse livro, você aprenda a estar satisfeito em Deus. É um livro poderoso, ele é pequeno, tem 100 páginas. Eu demorei bastante porque, né, irmãos, a gente é assim mesmo, né? Depois, quando você termina o livro, você fala: meu Deus, vou ler de novo para ler rápido, para dizer que agora eu tô legal. Amém? Jeremias, capítulo 2, versículo 13. A minha Bíblia é versão diferente agora, o que é? NVT? Davi? NVT. Eu mudei as coisas, tô chique. Então vamos lá, versículo 13. Diz assim: pois meu povo cometeu 2 maldades. Quantas maldades? Estão comigo. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que nessa noite você passeie no meio dessa igreja. Passeie nesse lugar, tocando os corações, abrindo os olhos, tirando as vendas dos olhos. Que os nossos corações estejam dobrados, curvados para o Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar e fazer aqui nessa noite. Não é nada sobre nós, Senhor, é tudo para você aqui. Nós pedimos, Senhor, leva a nossa mente cativa ao Senhor. Que cada coração, cada ouvido se abra nessa noite para aquilo que o Espírito quer fazer. Em nome de Jesus. Então eu queria, até aqui nessa parte, ele diz: meu povo cometeu 2 maldades, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter águas. E já eu quero que você abra em João, capítulo 4. Porque nesse texto Deus se compara a uma fonte de água viva. Ou seja, ele se compara a uma fonte que só nele, a única fonte verdadeira de vida, satisfação. E nós podemos ver isso lá em João 4, quando ele encontra aquela mulher no poço. Não sei se todos conhecem essa história. Jesus estava passando pela uma cidade que era inimiga ali deles. E ele chega num poço e lá tem uma mulher samaritana. E eles não podiam conversar, uma por ser mulher, outra por não ser, eles ter uma briga entre eles. Mas Jesus, sempre com propósito, sempre não ligando para os padrões, sempre olhando para os que são improváveis. Ele senta naquele lugar e ele pede água para aquela mulher. E daí nós já vamos ler aqui o que acontece depois. Então Jesus, ali em Jeremias, ele diz: o meu povo, ele cometeu essas duas coisas. Eles cometeram esses 2 pecados, que era se afastar de mim, que sou a fonte de águas vivas, e a outra, perdi aqui. Mas enfim, a outra e fazer cisternas. Eu estou cansada, irmão, então tenha paciência. E eles cavaram cisternas, mas aquelas cisternas eram rachadas. Então, logo toda a água que vinha ali, ela vazava. Então, Jesus, ele se compara a uma fonte. E lá em João 4, capítulo 4, versículo 10, diz assim:
Jesus respondeu: se ao menos você soubesse se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Aí a mulher diz assim para Jesus: mas você não tem corda e nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que essa de Jacó? E seus filhos e animais bebiam. Versículo 13. Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e ele dá a vida eterna. Espera aí que eu vou tirar minha blusa. Então Jesus, ele diz para aquela mulher... Tirei o microfone, irmãos. Misericórdia. Pregador iniciante, assim mesmo, calma. Quem sabe faz ao vivo. Aí, irmãos, que é tudo assim mesmo. Quero ver um dia que vocês pregar aqui. Amém? Volta a fita. Então, Jesus, ele está lá na fonte com essa mulher. E ele começa a conversar com ela. Jesus começa a ter uma conversa ali com ela. E ela fala, ela acha que eles estão falando daquela água. E na verdade Jesus está falando da água que é ele. E ela fala, mas como assim? Como que você vai me dar água se o poço é fundo? Eu não estou entendendo, Jesus. Aí Jesus fala para ela, se você beber dessa água, você sempre vai ter sede. Mas se você beber de mim, que sou a fonte de água viva, você nunca mais terá sede. E é a mesma coisa que Jeremias 12:13. Ele diz que aquele povo, ele se afastou da água viva. E ele fez uma cisterna para eles. E agora eles enchiam de água e logo não tinha mais. Jesus está dizendo com tudo isso, que ele é uma fonte inesgotável. Uma fonte que toda vez que nos achegamos a ele, nós não voltamos a ter sede. Quando nós estamos e bebemos de Jesus, nós não temos sede. Mas quando nós bebemos de outras águas, de outras fontes, quando nós enchemos as nossas vidas de outras águas e outras fontes, logo nós tornamos ter sede de novo. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. É sobre todo esse começo. Eu queria falar sobre que Jesus, o resumo da minha pregação vai ser: Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é a plena satisfação das nossas vidas. E tudo que nós procuramos fora de Jesus, logo isso sai e nós temos que buscar outra vez em outras coisas. Toda vez que nós buscamos fora de Jesus, seja qualquer área da nossa vida, logo nós temos que buscar de novo. Sabe, às vezes nós ficamos patinando e não saímos do lugar, porque nós não estamos buscando em Jesus, mesmo às vezes vindo à igreja. Chocado agora, né? Então, aquelas cisternas que eles faziam antigamente, era uma cisterna grande que eles faziam para encher de água, a água da chuva. E daí eles viviam ali num lugar muito seco, então eles iam bebendo dessa água. Só que essa cisterna que eles faziam aqui, estava rachada. Então, quando você vai tomar água num copo rachado, o que acontece? Vamos para ti, Adri? O que acontece? Vaza, vai saindo aos pouquinhos, né? Você pode até encher, mas logo já vai saindo até ficar vazio. Então, Jesus compara o povo dele, que eles faziam uma cisterna, logo ela era rachada e aquela água já saía. Então, porque eles pararam de beber de Jesus para cavar algo para eles. Então, eles tinham Jesus, tinham o Senhor, bebiam dele, se saciavam nele, mas Jesus não está sendo suficiente. Vamos cavar um negocinho aqui, a gente enche de água e a gente vai bebendinho, né? A gente cava do nosso jeito, como eu quero, da maneira que eu quero, do jeitinho que me deixa feliz, né? Porque é assim que eu quero. Porque só Jesus não me deixa feliz.
Só Jesus não é o que eu preciso. Pense bem, né? Só Jesus é do jeito dele. E a cisterna vai ser do meu jeito. Só Jesus é o que ele quer. Ai, que chato, né? Só Jesus. E a cisterna não. A cisterna é do jeito que eu fiz. Eu planejei, eu montei. Eu fiz certinho como eu queria. E Jesus, ele fala isso. E é isso que eu tenho visto nesse tempo. Muito, sim, muito escancarado. E eu falo isso, irmão, não só para vocês, mas para mim, na minha vida. Que às vezes Jesus não é suficiente. Só Jesus. Ah, mas só Jesus. Só Jesus mesmo. Só ler a Bíblia mesmo. E o negócio assim que vem junto, não vem, irmão. É só Jesus. Tudo que você busca fora de Jesus é uma cisterna rachada. Logo você vai estar procurando em outras coisas. Logo você vai estar buscando atrás, vai estar correndo atrás de outras coisas. E quando ele falava isso, ele estava dizendo que aquele povo estava buscando em ídolos, deixa eu ver aqui que eu marquei, não quero me perder, em riquezas, alianças. Mas essas coisas, elas não podiam sustentar aquilo que eles davam no início. Sabe, eles buscavam ídolos, e de repente eles buscavam aqueles ídolos, adoravam aqueles ídolos, e eles davam o que eles queriam no primeiro momento, mas depois não davam mais. Ai, já não quero mais, vou pôr outro. Outro ídolo, monta outro ídolo. Aí tipo, ai, não fez o que eu quero, ai, vou pôr outro. Outro ídolo, tipo igual o irmão de igreja em igreja, tá, sabe? Irmão que pula de igreja em igreja, vem na igreja, nossa, profetizou, fogo, todo mundo caiu. Ah, mas aí eu vi num culto e Deus não vem, porque eu não senti um arrepio. Meu cabelo não fez assim, tipo, sabe quando passa a asa do anjo assim? Não passou a asa do anjo. Eu vou para outra igreja, porque aquela igreja agora... Aí foi na outra igreja, no domingo, Deus veio mover, todo mundo pulou, todo mundo ranho, e aquela coisa jogada no chão. Aí se for no outro domingo, não teve ranho, não teve nada. Ah, eu vou para outra igreja, porque aqui o Espírito não vem. O louvor tocou, não senti nada. Mas não é para você sentir, não é para você... Quem que diz que é para você sentir? É para você, junto com o louvor, louvar aquele que é digno. Ele tem que sentir. Ele tem que sentir que sai de você uma adoração verdadeira. Uma adoração que ama Ele, que quer realmente adorar Ele acima de tudo. Não é para você sentir nada. Quando você sente alguma coisa, é um pozinho que Ele joga assim em você, só para você lembrar que Ele é bom. É só uma gotinha do que Ele é. Então, esse povo, ele estava falando para um povo que estava indo atrás de ídolos, atrás de riquezas, atrás de alianças com outros deuses, que eram outras nações pagãs. Então, eles estavam fazendo aliança com qualquer um. Ah, você falou que eu gosto, então bora fazer uma aliança. Agora você falou que eu gosto, bora fazer uma aliança. Agora você quer, bora fazer uma aliança. A vida não importa, mas bora fazer aliança com todo mundo. E o Senhor estava repreendendo eles nisso. E sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas abandonam Deus, abandonam a fonte de água viva, porque elas querem encontrar a felicidade em outras coisas. Porque, poxa, mas Jesus, Ele podia me dar, assim, felicidade de eu buscar riquezas, buscar um dinheiro, né? Deus podia, por que Deus não deixa a gente buscar dinheiro? Qual que é o problema do homem com o dinheiro? Irmão, o problema não é nada com o dinheiro. O Senhor é muito poderoso, Ele é grande e poderoso. O problema é você. O problema é que às vezes você e eu só queremos o dinheiro. E não adianta você falar, não quero. Não, imagina, eu tô aqui, eu e Deus. Mas sim, às vezes é sutil. Às vezes quando nós vemos uma oportunidade, nós jogamos no tigrinho para ganhar um dinheirinho. Quem joga no tigrinho não se manifesta. Se converte. Então, às vezes a gente vê uma oportunidade. Sabe as pessoas da oportunidade? Não que pedem oportunidade para cantar aqui. Mas a oportunidade da vida. Uma oportunidade, vamos lá. Ganhar muito dinheiro e sucesso e meu Deus, e dinheiro. Não deu certo. Lá, mas tem uma oportunidade, vamos lá. Nunca para e fala, Senhor, é isso que o Senhor quer? O Senhor está nesse negócio? Senhor, você está fazendo, é você que está me movendo para que eu entre nesse negócio?
nessa empresa que o Senhor quer que eu mexa com isso? O tigrinho, ele vai falar que não. Porque um tigre, leão, ele é leão, não dá certo. Mas, sabe, às vezes nós nos movemos pelo dinheiro, irmão. E às vezes é sutil, às vezes não é muito dinheiro. Às vezes é pouco, mas mesmo assim a gente fica incomodado. Você não fica incomodado quando você não tem dinheiro? Eu fico. E às vezes eu quase nunca tenho. Eu fico mais incomodada ainda. Mas pense você que tem um pouquinho mais que eu. Às vezes quando aperta, já incomoda, já perde a fé. Quando é começo de mês, né, que é... Eu não recebo, irmão. Eu recebo a porção de Deus só. Então assim, os irmãos que recebem. Quando é começo de mês, né, que os irmãos recebem ali, é Deus no céu, né? Na terra, é plena satisfação. E lê livro, e canta louvores, e posta, né? O Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Dia 8, acabou. Pagou a conta, comeu em lanche, né? Pagou o boleto, né? Aí, a plena satisfação acabou também. Poxa, mas Deus podia ter esticado o dinheiro, né? Ah, Deus, você podia ter dado uma esticadinha, porque eu recebi dia 5, 8 já não tem, e tem agora até o 31 para viver. Mas, será que é culpa de Deus também? Não é a culpa tua, que gasta demais? Que compra muita coisa? Que sabe que não pode comprar lanche toda semana e vai e compra? Porque às vezes é culpa nossa, né? E a gente quer que Deus estique o dinheiro. Ele não vai esticar, irmão. Não estica. Ele estica a perna, mão, isso ele faz. Mas dinheiro de quem não cuida, ele não vai. Sabe? E muitas vezes a gente abandona o Senhor, abandona a fonte de água viva para buscar em outras coisas. Eu citei o dinheiro e eu queria citar aqui relacionamentos. Porque às vezes a gente vai, né, de relacionamento em relacionamento em relacionamento. A pessoa vai buscando de pessoas em pessoas. Namora com um, noiva com outro, casa com outro. É igual a mulher do poço. Teve 5, mas o que está agora já não é teu. Sabe? Vai de relacionamento em relacionamento, mas não por amor. Vai de relacionamento em relacionamento, porque não é satisfeito em Deus. Porque quando nós somos satisfeitos em Deus, nós não vamos buscar na outra pessoa alegria. Nós não vamos buscar em outra pessoa prazer, felicidade. Nós só buscamos prazeres em outras pessoas porque nós não temos prazer em Deus. Nós não temos prazer, não temos felicidade diante de Deus. Por isso que nós vamos de pessoas em pessoas, de boca em boca, de cama em cama, para ver se dá certo. E irmão, eu vou dizer para você nessa noite, você pode dormir com todas as pessoas desse mundo e você não vai ser satisfeito. Você pode beijar todas as bocas desse mundo e você não vai ser satisfeito. Você só vai ser satisfeito em Deus. Tudo que você procura em sexo, tudo que você procura num romance, num dorama, você não vai encontrar. Não vai encontrar. Pode assistir o dorama, não tem problema. Assistir um, horrível. Não vai encontrar. Não vai, irmão. Não vai. É só em Deus. É só em Cristo. Sabe, o Davi estava pregando num encontro de casais. Na sexta-feira, a gente teve aqui no sábado, né? Na sexta-feira, ele foi numa outra igreja pregar. E muito bonito, pregando. Coisa linda de ver. Lindo. Um orgulho. E ele pregando lá, e ele falou algo que me converteu. Naquele dia. Ele falou, para o casamento dar certo, irmãos. Aí os irmãos pensaram que ele ia dar 10 passos. 10 passos para um casamento dar certo. Primeiro, Cristo. E acaba aqui. Se você for crente de verdade, e Cristo ser satisfação na tua vida, o teu casamento dá certo. Sabe por que os casamentos não dão certo? Porque não tem Cristo. Não é satisfeito em Deus. Às vezes, irmão, o do ladinho, o homem, a mulher, vai estar só a bagaceira. Vai estar. Vai estar horrível. Aí você olha e fala, cara, eu estou satisfeito em Deus. Vem cá, coisa linda. Dá um beijo. Esse você pode. Dá um beijo, dá um cheiro. Plena satisfação em Deus. Eu sou satisfeito com o que Deus me deu. Tá com o cabelo armado? Tá. Tá mal-humorada? Meu Deus. Tá, irmão, mas é o que você quis. No dia você casou. Naquele dia, assino. Passe no meu nome que eu quero. Mas depois que tá só a bagaceira, não sei.
Agora vai assumir até que a morte separe. E não é para matar ninguém. É até que a morte, né, que Deus tira. Eu brinco, irmão, para ser leve, mas é muito sério. Sabe, porque que quando nós somos satisfeitos em Deus, Cristo está no casamento, tudo dá certo? Porque quando você é crente de verdade, você é satisfeito de verdade, quando tiver briga, a briga feia do casal, um vai olhar para o outro, no primeiro momento, vai querer matar? Vai. Mas aí você lembra, cara, eu sou crente, e o que a Bíblia diz? Que Cristo amou a igreja. Cristo se entregou para a igreja, e a Bíblia diz que eu tenho que amar essa coisa aqui, igual Cristo amou a igreja, então coisa vem aqui, eu te amo, me perdoe, eu amo você. E depois a mulher vai olhar para o marido e vai falar, cara, me perdoe, eu sou louca, louca. Não é uma mulher louca, sou eu, me perdoe. Porque isso, sabe, porque amizades não dão certo, relacionamentos, não agora entre homem e mulher, mas relacionamentos de amizade não dão certo, porque Cristo não é o centro, Cristo não é suficiente, porque Cristo, quando nós estamos em Cristo e Ele é suficiente, logo quando eu olho para o meu amigo e eu brigo com ele, ou tenho alguma coisa contra ele, eu falo, cara, eu sou de Deus, né? O irmão é chato, meu Deus, me irrita, mas irmão, eu te amo, me perdoe, se eu fiz alguma coisa, me perdoe, não fique esperando, ele que me magoou, não vou. Ele que olhou para mim torto. Às vezes o irmão tem um problema no olho. Vai olhar torto mesmo. Sabe? Às vezes não é pessoal, irmãos. Vamos, né? E às vezes é pessoal. E o que você faz? Faz o que Cristo fez. Abaixa. Que ó, lava o pé do irmão. Lava o pezinho. Seja servo. Nós estamos numa geração que ninguém serve ninguém. Eu não vou. É bem capaz. Sabe? Seja o primeiro a se curvar. Aquele que não se curva é joio. O trigo, ele se curva aqui, ó, dá um ventinho, ele se curva. O joio não, é duro, rígido. Não vou. Vai ter que me pedir muito perdão na vida para me ganhar de novo. Irmão, quebra esse coração. Deixa Cristo entrar. Deixa Cristo ser a satisfação do teu coração. Não seja uma pessoa carrancuda, como diz uma amiga minha do passado, craquenta. Sabe aquele coração craquento? Minha amiga Ale falava direto. São tudo craquento, pastora. E às vezes a gente é tudo craquento mesmo. Não tira as cracas. E quando nós estamos em Cristo, satisfeito nele, nada importa, irmão. Nada importa. Meu marido está ali bicudo, não tirou o lixo. Passa com o lixo sem querer, bate nele, desce lá embaixo e joga no lixo. Vai morrer por causa de um lixo? Não vai, irmão. Então, assim, quando nós temos Cristo, tudo se resolve. Então, quando o Davi estava pregando naquele culto de casais, eu falei, nossa, né? Vê que ele sabe o que ele está falando? É isso mesmo. Se a gente tem Cristo, tudo se resolve. Se eu tenho um problema com o irmão e eu sou crente, o que acontece? Eu não brigo mais com o irmão. Eu resolvo as tretas com o irmão. Se eu sou de Deus, satisfeito nele, eu vou me acertar com o meu marido, com a minha esposa. Se eu sou pleno, satisfeito em Deus, eu não vou pegar geral. Agora é para os adolescentes, jovens. Os adolescentes estão na escola. Os jovens aqui eles são tudo de Deus, santo, puro, ninguém mexe. Mas os adolescentes, eles são meio assim ainda. Então, na escola, quando eu estiver lá, cara, eu vou ser diferente, porque eu sou em Cristo, satisfeito nele. Eu não preciso de boca alheia. Eu não preciso dividir o meu coração com ninguém, para partir o meu coração. Eu tenho Cristo, e isso basta. O problema da nossa geração é que Cristo não basta para nós. Nós sempre precisamos de Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais alguma coisa. E às vezes nós vamos buscando de coisas em coisas. Às vezes nós abandonamos Deus para buscar em outras fontes, em fama. Eu falo fama, aí todo mundo pensa, não, mas nós aqui do Purgueiro de União da Vitória. Mas às vezes, a fama, irmão, não é que você quer se promover. Às vezes é de se aparecer até para a pessoa do teu lado. Eu sou mais importante. Não. Às vezes, irmão, é tudo que você posta. O que a gente posta, sabe? Uma vez eu saí das redes sociais. Falei, não, vou remir o tempo. Tipo Deus, assim, vou remir o tempo, vou remir a terra. Vou sair das redes sociais,
vou buscar mais a Deus. E comecei a fazer isso. E fui, buscando mais a Deus nisso. Só que eu queria ver o que todo mundo estava postando. E daí eu ficava tipo, ai meu Deus, o que será que postaram? Ai, mas acho que eu vou postar um versículo hoje, para todo mundo ver que eu sou de Deus. Quis me promover, perdi todo o tempo que rimi. Sabe quando a gente quer se promover? Sabe quando a gente quer aparecer demais? Sabe que tudo que você tem que fazer na tua vida. Eu vejo pessoas que às vezes são frustradas porque postam coisas que não vivem e ficam frustrados. Ai, mas eu não vivo isso, eu queria viver isso, mas eu vou postar para dizer que eu vivo e não vivo. Sabe aquela coisa? Sabe quando você tem a percepção do lugar, parece que o lugar é tão grande, tão bonito. Aí você chega no lugar e fala, mas é isso aqui? Nossa, mas na internet era tão bonito. Nossa, a internet era tão, né? Mas é assim, só isso. E às vezes o que nós postamos e queremos que as pessoas vejam de nós é isso. Uau! A pessoa viajada. A pessoa que, meu Deus, posta coisas lindas. E às vezes o que nós colocamos lá é um grito do nosso coração. Eu quero ser assim, mas você não é. E sabe, irmão, se você se preocupa de quantas pessoas viram os seus stories, é porque você está buscando fora de Deus. Outra coisa, o que eles buscavam em outras fontes, era religiões sem vida. Colossenses, ele diz, meu Deus, o tempo. Ele diz que tinha uma igreja lá, de Colossenses, e esse pastor, ele vai até Paulo, e ele vai conversar com Paulo, porque no meio do povo, estavam se levantando algumas pessoas com doutrinas do passado, que era um legalismo, né? Legalismo é quando você tem que fazer alguma coisa para Deus fazer alguma coisa para você, tipo, se eu ajudar o pobre, não, agora eu sou de Deus. Se eu hoje li um versículo, hoje Deus vem. Sabe, eles estavam caminhando nisso. E esse pastor, ele vai até Paulo pedir ajuda para Paulo e fala, cara, eles estão, não é isso que se pregou, porque Cristo não está sendo suficiente. Eu coloquei aqui, eles estavam, Jesus não era suficiente para eles, precisavam de regras, visões, culto a anjos, práticas ascéticas e etc. Eles precisavam ver as coisas para que Jesus fosse suficiente. E quando eles não viam, eles falavam, não, vamos ter que fazer alguma coisa, vamos voltar para a lei. Vamos agora dar chicotada, vamos agora fazer isso, agora vamos fazer aquilo. Porque Cristo não era suficiente. E às vezes, se assustem, às vezes nós estamos dentro da igreja, a gente vem para a igreja, vem nos cultos e Cristo não é suficiente. Porque às vezes a gente olha e fala, mas só Cristo, mas é só isso. É só Jesus mesmo. Poxa, mas ele morreu na cruz, pagou os meus pecados, mas é só isso, acabou. É só isso. Não, mas daí não tem que fazer isso? Não. Não, mas e isso aqui? Também não. Não, mas e agora eu quero estudar isso, e místico, e sobe na asa do anjo, e voa com o negócio. Não precisa. Ah, mas daí não é chato. Aí Jesus, acho que ele olha e fala, então, sou uma piada para vocês. Tudo que eu fiz, eu morri na cruz, derramei meu sanguinho lindo. Não, mas não é suficiente. Ah, vamos ter que buscar em outra coisa, em outra religião, em outro sentimento, sensação, porque nós estamos na geração da sensação. Tudo é para me dar uma sensação. E com isso, eu vou ter que correr aqui. Nossa geração, irmãos, tem caído nisso, né? Nesse hedonismo, sabe? Eu vou falar para vocês o que é essa palavra bonita. É a ideia de que o principal objetivo da vida é buscar o prazer e evitar a dor. Tudo isso que a gente vai atrás, sabe? Pensando em se satisfazer. Isso é hedonismo. Sabe, eu corro atrás de coisas para me satisfazer. Se não me satisfaz, eu deixo, vou atrás de outra coisa. E nós temos entrado nesse século, sabe, eu vejo isso muito, muito escancarado dentro da igreja. Eu vejo pessoas que hoje você senta na tua cama, liga uma TV, você pede um lanche que vem até você não sai de casa para nada, que é tudo para você ter
conforto. Não tem conforto? Então não quero. Mas eu queria conforto, eu queria ficar aqui de boinha. Eu queria Jesusinho assim, paz e amor. Porque Jesus é amor. Mas o olho dele sai chamas de fogo, cuidado. Queima. Queima. Ele é amor. Sim, ele é um amor, mas também ele é um fogo que nos consome, que nos tira desse comodismo, que nos tira desse mundo que está nos travando, que não nos deixa de olhar para ele. Sabe, irmãos, John Piper, ele diz assim, que ele nos ensina que o objetivo supremo da vida é encontrar alegria e prazer em Deus, acima de todas as coisas. E ele chama isso de hedonismo cristão. A ideia é de que buscar a nossa alegria em Deus é o melhor modo de glorificá-lo. John Piper, eu tenho aprendido nesse livro que tudo que ele faz na vida dele é para glorificar a Deus. O prazer da vida dele é glorificar a Deus, é se ser satisfeito em Deus, é estar diante de Deus. E eu queria deixar com vocês 3 pontos, 3 coisas, 3. Eu coloquei 3 pontos, me perdi aqui. 3 pontos. Primeiro, repita comigo. Deus quer que eu tenha prazer nele. Sabe, irmãos, anota aí, bem bonito. Deus quer que você tenha prazer nele. Que você tenha prazer de estar diante dele. Prazer de ter uma vida diante dele. Deus não quer que você busque ele, esteja diante dele por obediência, sabe, com regras, mas porque você o ama. Porque você tem prazer de estar diante dele, que você gosta de estar diante dele. Abra em Salmos 16, 11. Diz assim, quem não está com a Bíblia pode ler aqui no telão. Vou ler aqui com vocês. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Eu gosto da outra versão, que diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude da alegria e à tua direita delícias perpetuamente. Olha que poderoso isso, irmão. É isso que o Senhor, que Deus quer que você viva, que você tenha esse prazer nele. Se você não, sabe, se você não tem alegria na presença dele, a plenitude de alegria. Sabe o que é plenitude? Essa plenitude é o pleroma de Deus. Sabe o que é pleroma? Tudo. É tudo. É tudo dele é cheio de alegria. Na presença dele é tudo cheio de alegria. Então, às vezes você está triste, abatido, vai buscar em Netflix, vai buscar em séries, porque às vezes eu faço isso, e quando eu termino, eu falo, nossa, perdi tempo. Nossa. Sabe quando às vezes você chega mal, deu tudo errado na vida. Quebrou isso, estragou aquilo, filho loqueou, marido loqueou também, você loqueou, todo mundo loqueou, todo mundo tá louco. Aí você chega, aí você fala, acho que eu vou assistir uma série. Vou ligar uma série, vou comer uma bobeirinha, acho que daí vai dar boa. E você termina com a sensação que não foi. Quem já fez isso? Eu e mais uns, eu direto. Sabe por quê? Porque nós estamos buscando uma alegria, uma satisfação no lugar errado. Não é pecado você assistir uma série, comer uma bobeirinha e ficar relaxando. Não é. O problema é quando nós só fazemos isso para ser satisfeitos e alegres. Sabe, nós nunca vamos para o Senhor. Quem que já foi orar quando estava muito mal? Quando estava mal, foi orar. Muito mal, mas mal mesmo, foi orar. Nossa, uns mais ou menos, sabe? Levanta a mão, irmão. Vamos lá. Todo mundo. Vocês não oram? Quem não levantou, não orou. Então, quando estiver mal, pode orar. Quem estava muito bem, uau! Saiu do culto e foi orar. Duvido. Tô cheio. Uau! Vou orar mais um pouquinho. Duvido. Não, já aqui
não sei. Eu vou confiar em vocês. Os irmãos que oraram quando estavam cheios de Deus, não é bom? Eu já fiz isso. Às vezes eu estava aqui, meu Deus, vou chegar em casa, eu não vou nem comer. E para mim não comer, é porque Deus vem. Então, eu fui buscar Deus. E cara, parece que é mais gostoso buscar a Deus quando você está bem do que quando você está mal. Parece que é mais satisfatório, parece que Deus vem mais. Parece que é um negócio assim que, meu Deus. E quem que buscou a Deus? Não vou inventar. Só marquei isso aqui. Então, diante do Senhor é muita alegria, irmão. Às vezes nós estamos aqui, tô com um negócio assim, sabe? Não tô bem. Daí você pergunta, por que você não está bem? Não sei. Eu às vezes já fiz isso. Não sei que eu tenho, eu não estou bem. Sabe por que você não está bem? Vai orar. Vai orar, irmão. Por favor, desliga isso aqui. Desliga, queima, bate. Não, dê oferta para a igreja, para pagar a salinha das crianças, para pôr o negócio na bateria, para deixar bonito. Dê oferta. Tudo que se perde tempo, abençoa alguém. Fala, irmão, tem celular? A Rafa não tem. Porque aquilo que ela tem não é um celular. É qualquer coisa, mas é um celular. Dá para ela. Se você está perdendo o tempo no celular, se você está pecando no celular, dá o teu celular para a Rafaela Martinhac. Levanta a tua mão. Dá para essa moça. Quem mais não tem celular? O irmão Daniel. Ele não tem pai. Cheio de filho, irmão. Você acha que vai comprar um celular agora? Não vai. Acabou de nascer um nenezinho. Só pensa em fralda agora, né, irmão? Dá o celular para ele. Quem está perdendo tempo no celular, quer rimir, quer que Deus fale com você, quer ser cheio do Espírito, dá o celular para Rafa e para o Daniel. Dá mesmo. Um dia, vou contar, não é para me achar, que depois eu pequei. Eu tava mal. Tava só no celular. Era uma porcaria. Quase igual da Rafa. Um pouquinho melhor. Sabe o que eu fiz? Meu Deus do tempo. Sabe o que eu fiz? Eu dei. Era um iPhone podre. Mas eu dei. Falei, cara, não quero. Depois me desesperei, comprei, tomei um golpe. Deus o livre. Mas dei. Na hora foi de Deus. Sabe, irmão? Tem uma atitude. Eu vou tirar e deixar guardadinho. Não é para dar guardadinho, é para dar para os irmãos. Depois vocês me contam se alguém deu. É para dar para os irmãos. Ai, meu Deus. Então, Paul Washer diz assim, quando começamos a entender que quem é Cristo e o que Ele fez por nós, nós não vamos precisar de outra motivação. Cristo é suficiente. Depois dessas frases aqui que eu tenho, eu dou tudo para vocês aí, vocês me procuram que eu passo. Cristo é suficiente quando nós entendemos que a cruz foi suficiente. Quando nós entendemos o sangue derramado, quando nós entendemos isso, irmãos, quando nós entendemos que tudo que precisamos está em Deus, diante dele a alegria, há delícias perpétuas. Quando nós entendemos isso, cara, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda, irmão. Sério mesmo. Eu digo para vocês, quando você entende isso, tudo muda. Segunda coisa, eu vou rapidão aqui. Agora eu vou turbo Davi. Segunda coisa, o pecado é buscar alegria, gritou aqui, fora de Deus. Toda vez que nós buscamos alegria, felicidade fora de Deus, nós pecamos. Porque a linha é muito fina. Então eu vou até aqui, peco. Toda vez. No telão, rapidão, Salmos 20, 7 e 9. Capítulo 20, versículo 7 e 9. Diz assim, alguns povos, pode pôr na NA, tá certo? Põe na NA, para ficar mais bonito que essa aqui. Se eu atrasar, porque a mídia, o negócio lá não foi. Não me culpe. Foi. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Ele se prostra e cai, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Só até aqui.
Quando nós confiamos em carros, quando nós confiamos em outras coisas, logo nós caímos, nós não vencemos, nós não conseguimos permanecer de pé. Mas quando nós confiamos em Deus, nós temos o Senhor como a nossa satisfação, que tudo que nós precisamos está nele. Nós podemos até cair, mas logo nós levantamos e permanecemos de pé. Quando nós confiamos a nossa vida no Senhor, nós nos permanecemos firmes em Deus. Só no Senhor nós vamos estar firmes, firmados. Além dele, não dá, irmão, não vai. Terceira coisa, eu nem sei se eu estava falando 1, 2 para vocês, mas 3. Glorificamos a Deus quando nos satisfazemos nele. Quando nós nos satisfazemos em Deus, nós glorificamos a Ele. Essa semana eu li uma parte de um livro lá que eu comecei, dos 10 que eu já comecei e não terminei, que ele dizia assim, sobre louvor. Ele dizia que tudo que você louva, quando você louva, é uma resposta daquilo que você vê. Quando o meu marido vê os futebol dele lá, que são milhares e de milhares, ele vê aquilo, ele louva, fica bem louco. Sabe? Ele dá uma expressão. Quando você vê uma coisa que você gosta, que você assiste, que você vê um show, você fica assim. Não, você fica lá cantando, Sandy Júnior, sabe? Junto. Quando você vê algo que te empolga, que você gosta, a tua resposta sempre vai ser um louvor. Sempre. Sempre, irmão. Sempre você vai louvar aquilo que você está vendo, que te empolga. Então, quando nós vemos o Senhor, nossa resposta vai ser em louvor. E como tem sido essa resposta? Como tem sido esse louvor? Tem sido de gratidão. Tem sido, Senhor, você é tudo que eu tenho. Além de ti, eu não tenho nada. Nada. John Piper diz assim, que Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele. Toda vez que nós estamos satisfeitos em Deus, Ele é glorificado. Ele fica mais glorificado. Não precisa você fazer muitas coisas para Deus falar, nossa, olha, meu povo me glorifica. Quando você quer glorificar a Deus, seja satisfeito nele. Deixe Ele satisfazer, encher o teu coração de satisfação, meu irmão. Deixe Ele encher a tua vida de plena satisfação. Nessa noite, quando nós formos orar, ore para que o pleroma, que a plenitude, que tudo de Deus encha você. Não deixe um quartinho vazio, um espacinho pequenininho. Deus é poderoso e Ele entra com tudo. Se você deixar, se você dar partes para Deus, Ele não vem. Porque Deus não é um Deus de partes, Ele é um Deus de inteiro. Quando Jesus vem morrer por nós, não eu vou morrer só com uma mão. A outra vai ficar no... Não, Ele dá tudo. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele deu tudo. Ele morreu lá, irmão, pelado. Lá, sangue, tudo machucado. E às vezes você quer dar metade da tua vida para Deus. Não, vou dar só meus dias tristes para Deus. Deus quer tudo. Vou dizer uma coisa para você. Não tem como você ser satisfeito em Deus. Porque às vezes você vai falar, não, mas eu sou satisfeito. Se você não entrega tudo para Deus. Toda a sua vida está confiada em Deus. Porque Deus não é um Deus de partes. Ele é de inteiro, de pleroma, tudo, tudo. Para nós encerrarmos. Cadeira, não vamos encerrar. Não, vamos encerrar. Eu queria que você, agora nesse momento, antes eu queria deixar um exemplo rapidão aqui de como ser satisfeito em Deus. Ser satisfeito em Deus é mostrar para Ele que Ele é mais precioso do que qualquer outra coisa, mais precioso que dinheiro, sucesso, prazeres, que Ele está acima de todas essas coisas. Como você saber que você está satisfeito em Deus, é quando você olha para a tua vida e você pensa, tipo, nossa, mas eu poderia, né, buscar isso. Vou dar um exemplo, é como se você tivesse uma casa, você tem uma casa própria, todo mundo tem uma casa própria, vamos supor que todo mundo tem, só que ela é pequenininha, ela tem um quarto, um banheiro e uma cozinha e uma sala, só isso.
E você começa a reclamar. Ai, meu Deus, mas essa casa é muito pequena. Nossa, meu Deus. Ai, Senhor, você tem que fazer alguma coisa. Ai, eu quero morar numa casa com 10 quartos, 20 banheiro, não sei o que, não sei o que lá. E você está insatisfeito. E você começa a mover toda a sua vida para aumentar a tua casa. E você faz empréstimo. E empresta no nome do irmão. E não paga, daí fica de cara feia pro irmão, porque o irmão vai te cobrar. Porque sempre é assim. Quem deve fica bravo com quem foi cobrar que deve. Sabe? Aí brigou com a família, porque deveu para a família. Mas agora eu fiz a minha casa. Ó. 3 quartos, 10 suítes, 20 banheiras. Está aumentando, né? Mas assim, sabe? Agora eu estou satisfeito. Aí você olha. Nossa, mas eu podia pôr uma jacuzzi aqui, né? Aí você vai fazer mais um empréstimo. E você vive a vida assim, sabe? Pra ir atrás de coisas e coisas e coisas. Ah, eu comprei um carro. Nossa, carro lindo, meu Deus, maravilhoso. Ah, mas eu quero outro. Comprei um celular. Vamos pro celular. Ah, mas agora saiu o nem sei, irmão, porque isso aqui é pior. Não, melhor que o da Rafa. Imagina a Rafa, irmão. Saiu agora, acho que o 20. Minha menina tá no 3. Sabe? Mas tá satisfeita. Eu falo para ela, jogue no lixo isso. Não, mas dando para ligar tá bom. Isso é satisfação em Deus. E às vezes nem liga. Sabe? É satisfação. Sabe? Quando nós somos satisfeitos em Deus, nós não ficamos correndo. Irmão, se deu para aumentar a casa, nossa, glória a Deus. Vou chamar o pastor para comer um churrasco lá em casa, que eu consegui fazer mais um quarto. E a gente entra lá no quarto apertadinho aqui, ó. Ah, aleluia, oh, glória a Deus pela vida do irmão que conseguiu. Comprou um carro, tinha uma bicicleta. Vou comprar um carro. Não é tudo aquilo, mas é um carro. E sabe, você está satisfeito com aquilo. Satisfação é quando eu não fico gastando a minha vida, gastando o que eu não tenho para ter as coisas. Ah, eu quero usar um Adidas, então eu vou comprar um falso. Pirataria é pecado, irmão. Vou já jogar aqui, ó. Pirataria é pecado. Se você não pode comprar um Adidas, não compre. Porque você quer se passar que você tem um Adidas. Eu queria um samba. Sambou na minha cara o preço. Não posso. Eu olho, choro, falo que lindo no pé dos irmãos que pode. Vou comprar um falso? Não vou. Porque eu não posso ter. Aí se eu comprasse, era só para mostrar que eu tenho. Samba. Não, samba é misericórdia, pecado. Mas, sabe, quando você tem que provar, não, eu quero, eu consigo, olha que bonito. Cara, isso não é estar satisfeito em Deus. Deus não se agrada. Queria agora que você ficasse de pé. E queria que os irmãos, ministros, nós vamos orar. Eu quero deixar 2 perguntas para você. Em que área da sua vida, irmão, você tem buscado alegria fora de Deus? Eu queria que nesse momento você prestasse atenção nisso. Nós vamos já encerrar. Eu sei que já é 9 horas, está tudo bem. Mas eu queria que você fosse sincero com você. Em qual área da sua vida você tem buscado alegria fora de Deus? Prazer em fora de Deus? E a outra pergunta, o quanto você está satisfeito em Deus? Eu não vou ter tempo, mas queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria falar de 3 pessoas rapidamente, eu não vou abrir, eu só quero passar rapidamente. E eu vou dar 3 exemplos de pessoas que eram satisfeitas em Deus, que eram alegres em Deus. A primeira é a mulher que quebrou o vaso diante de Deus. Ela quebra um perfume nos pés de Jesus e enche toda a sala. Era um perfume muito caro. E ela quebra diante de Deus. E ela sabe, irmão, o que isso significa? Que ela quebrou, ela podia abrir o frasco e derramar em Jesus. Mas se ela abrisse o frasco e derramasse, podiam ficar ainda algumas gotas. Porque quando você está em Deus, você tem que quebrar para não ficar nada. Você entrega tudo ou você não entrega nada, irmão. Ou você quebra o vaso diante de Deus, ou você não dá nada diante de Deus. Ou você deixa que Ele enche o lugar com o perfume dEle. Ela sabia diante de quem ela estava. Ele é o bom perfume. Por que eu vou ter algo tão caro aqui, sendo que Ele é mais precioso? E ela vai e quebra aquele frasco. Ela era satisfeita. A segunda pessoa, 3 pessoas, é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu queria que esse a gente lesse. Ah, irmão, depois se ora. Duda, abre lá para mim rapidão.
Daniel 3, versículo 16. Rapidão. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam lá, eles não queriam se curvar diante da estátua do rei da Babilônia. Eles não iam se curvar e tinha um mandato assim: quem não se curvasse ia ser jogado numa fornalha quente, pegando fogo para morrer. E eles não queriam se curvar. Eles estavam em Deus, satisfeitos. Eu não vou me curvar diante desse mundo. Então o rei fala: ou vocês se prostram, ou eu lanço vocês na fornalha. E eles responderam assim, os 3 meninos responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Próximo. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Próximo. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Próximo. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram jogados na fornalha. Próximo. Mas porque o rei exigiu urgência, a fornalha estava superaquecida. As chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, os 3 ali, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo. E em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto era semelhante ao filho dos deuses. Próximo. Então o rei se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou para os meninos ali: servo do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então os meninos saíram do meio do fogo. Olha isso, irmão. Isso é você estar satisfeito em Deus. Isso acontece quando você não busca as coisas fora de Deus. Aqueles meninos foram jogados numa fornalha e eles não se queimaram, porque eles falaram: se Deus quiser, Ele nos livra da fornalha, mas se Ele não quiser, está tudo bem. Isso é um coração satisfeito. Se Deus quiser fazer algo na minha vida, show de bola, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque eu sou pleno, eu sou satisfeito nele. João Batista era um homem que ouviu uma voz. É um homem que viveu no deserto. Ele não foi chamado para ser um dos discípulos de Jesus. Ele não foi chamado para fazer parte do ministério. Mas ele continuou olhando para Jesus, dizendo que ele cresça, que ele cresça e que eu diminua, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Eu confio nele. Ele é a satisfação da minha vida. E sabe por que esses meninos não se queimaram, irmãos? Porque eles queimavam mais do que aquela fornalha. Quando você está satisfeito em Deus, você vai queimar mais do que a fornalha, porque aquele que queima é aquele que está olhando para os olhos com chamas de fogo. Então nessa noite feche os seus olhos, e eu queria te convidar, se você nessa noite se identifica com essa palavra, que você não está satisfeito em algumas áreas da sua vida, que por muitos dias você se vê insatisfeito, eu queria que você viesse aqui para frente. Eu queria quebrar um pouco o protocolo, e eu queria que você viesse orar aqui. Eu queria que você viesse declarar: Senhor, você é a minha satisfação.